interessante, da mais alta corte do país, que é o Supremo Tribunal Federal. Esse Supremo Tribunal Federal, que o Brasil aprendeu a conhecer um pouco, principalmente por conta da ação que ficou conhecida como mensalão, não é verdade? Mesmo a pessoa mais simples, aquela que menos contato possa ter tido com a justiça, hoje ela sabe. Se eu for ao passeio público e perguntar ao pipoqueiro o que você achou do desempenho dos ministros, no caso do mensalão do Supremo, ele fala: Joaquim Barbosa foi um show, né? Mas o Lewandowski foi uma tragédia, o Toffoli. Então hoje está todo mundo mais ou menos familiarizado, né? Já estão lá dando tapinha na barriga do ministro, né? E acho que isso é importante, né? Só a questão, aproveitando aqui o tema do terceiro seminário internacional, que versa exatamente sobre acessibilidade, isso não deixa de ser uma manifestação de acessibilidade da população à sua justiça, que tradicionalmente parece uma instituição tão distante, né? A maioria das pessoas tem muito receio. Eu, como promotor, cansado de atender pessoas que chegaram absolutamente envergonhadas no fórum, constrangidas: doutor, eu tenho 50, 60 anos de idade, é a primeira vez que eu entro num fórum. Ficava às vezes noites sem dormir, esperando o dia da audiência, que ainda se respeita de algum modo a justiça em nosso país. Existe essa percepção, de que ali estão pessoas bem intencionadas, com o que diz respeito à aplicação das leis. Então, o meu propósito será esse, e é um campo que vem ganhando muita visibilidade, um campo que diz respeito à acessibilidade. A nossa Constituição de 1988, eu posso até dizer, que uma leitura assim, pessoal, foi uma Constituição de algum modo vanguardista no que diz respeito ao enfrentamento do tema referente a pessoas com deficiência. Ela cuidou, e quando eu digo que ela se mostrou de forma vanguardista, o trabalho do Constituinte foi vanguardista nessa área, basta imaginarmos que nossa Carta Constitucional é de 88. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência é de 20 anos depois, é de 2007. Então, nós já estávamos preocupados. O nosso Constituinte já estava muito bem preocupado com essa temática. Então, nós abrimos a Constituição Federal, lá dentro dos seus 250 artigos, e vamos ver vários dispositivos onde houve esse cuidado com a questão da pessoa com deficiência. Seja disciplinando quais são as atribuições do município, do Estado, da União, no tocante aos cuidados, com interesses desse segmento, seja na área da assistência social, já se cogitava, da responsabilidade do Estado para com essas pessoas. Se eu vou ao capítulo do artigo, ao capítulo reservado ao tratamento da família, da criança, do adolescente, do idoso, a partir do artigo 226, eu vou ver que lá já veio escrito, no próprio artigo, dentro do artigo 227, previsão no sentido de que o governo, os administradores públicos, passariam a ter cuidado com questões relativas a barreiras arquitetônicas, que de algum modo impedissem o livre acesso de pessoas com deficiência. Eu até faço questão de ler, a gente quando chega assim para falar já no final de um congresso, a gente fica um pouquinho perdido, Desculpem até se eu acabe referindo aos senhores e senhoras questões que já tenham sido ditas aqui de ontem para hoje. Posso até me tornar repetitivo, mas eu leio aqui o que disse nossa Constituição em 5 de outubro de 1988, no artigo 227, que é um artigo reservado a tratar de interesse de crianças e adolescentes, e
e que agora trata também do interesse da juventude, né? Houve uma emenda constitucional que aumentou a extensão desse dispositivo. Diz o parágrafo 2º do 227, a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e transporte, a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Então, essa foi uma primeira previsão desse ano, e alguns artigos à frente, exatamente no 244, a Constituição também preconizou. Disse o seguinte: a lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme disposto no artigo 227, parágrafo 2º, que eu li exatamente um pouco antes. Então, a Constituição, eu enxergo por esse aspecto. Ela foi, de algum modo, inovadora e até precursora. Quando se percebe que a própria organização global, por meio da Organização das Nações Unidas, conseguiu editar um diploma, cuidando do assunto apenas no ano de 2007. Até para falar um pouquinho bem do tribunal onde eu atuo, o STJ. O STJ é um tribunal que tem 33 juízes. O Supremo, que está lá no topo, tem só 11. O Supremo tem 11 e o STJ tem 33, para julgar as causas, os recursos do país inteiro. É uma atividade assim, bastante, não vou dizer desgastante, mas muito intensa. E esses juízes, até para uma diferenciação terminológica, recebem o nome de ministros. No Brasil, a nomenclatura é muito complicada, né? Alguém que já volta a Curitiba às vezes e tal, e o pessoal, eu li no jornal que você foi embora para o Brasil, agora você é ministro, que bom, né? Será que você pode dizer para Dilma que não sei o quê? Eu não posso dizer nada, eu nem vi a Dilma até hoje, né? Ela só me escolheu por alguma razão, eu não sei, lá na lista tríplice que o STJ formou. Então, mas é o nome que eles usam. E diz que, na verdade, são juízes. É juiz que revê decisão que outros juízes do Estado, que também tem um nome pomposo, né, de desembargadores. Então é isso. A gente só muda, o camarada, puxa, eu estou em final de carreira e vou continuar juiz, nem aquele piazinho que acabou de entrar, né? O senhor agora vira desembargador. Puxa, agora cresceu alguns metros, né? Agora o senhor virou ministro, cresceu alguns quilômetros, né? Fica mais metido ainda, né? É uma pena que assim seja, não deve ficar exibido, evidentemente não. Mas vejam, o nosso STJ, embora só tenha 33 ministros, ele na verdade é uma cidadezinha. Nós contamos mais ou menos com um corpo funcional de 3.500 servidores. E a presidência do nosso tribunal, já há muito tempo, a presidência se renova a cada 2 anos, né? Ela vem se preocupando com a questão da inclusão das pessoas com deficiência nos seus quadros e, mais recentemente, preocupando-se com a questão da própria acessibilidade. Se me permitem, eu faço uma leitura rapidíssima de uma notícia que saiu veiculada na página eletrônica, né? www.stj.jus.br, é a página do STJ. Diz aqui essa notícia: Tribunal, que é o STJ, institui programa para a inclusão de pessoas com deficiência. Por meio da portaria 118, recentíssima, de 10 de março de 2014, portanto desse mês ainda, né? O Superior Tribunal de Justiça instituiu um programa chamado Semear Inclusão, com o objetivo de melhorar o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida às suas dependências e seus serviços, além de disseminar práticas inclusivas que visem a conscientização sobre a importância da acessibilidade em seu sentido mais amplo, para o pleno exercício dos direitos humanos e da cidadania. Inclusão social, prossegue a notícia, inclusão social é uma das prioridades da administração do STJ. Hoje quem preside o STJ é o ministro Félix Fischer, que também é oriundo aqui do Paraná. Ele era do Ministério Público do Paraná como eu, e foi para lá em 1996. Hoje ele preside o STJ. Então a administração do STJ, desde 2004, reserva 5% das vagas de estágio a estudantes portadores de necessidades especiais. O novo programa é mais um passo na direção de ações permanentes e contínuas de inclusão. O programa Semear Inclusão é presidido pela ministra Nancy Andrighi, que é a ministra que esteve conosco naquele evento dedicado à causa, né? Então a ministra Nancy irá definir os procedimentos de trabalho e aprovar as ações. A operacionalização dessas ações ficará a cargo de uma comissão formada por servidores do tribunal e que sejam portadores de alguma deficiência, algum tipo de deficiência. Finalizando, em 2005, o STJ começou a implantar um conjunto de medidas a fim de facilitar o acesso de pessoas com deficiência às suas instalações e de melhorar as condições do trabalho dos que trabalham no tribunal. Em 2009, passou a incluir portadores de síndrome de Down e deficientes auditivos em seu quadro funcional. Eles atuam no atendimento ao público e na virtualização de processos judiciais. E essa virtualização? O processo chega lá em papel e lá se faz a digitalização eletrônica. Então, essas pessoas têm uma desenvoltura muito grande para essa fatia de trabalho. Uma das últimas ações de inclusão foi realizada em fevereiro deste ano, ou seja, mês passado, com a mudança na altura de 7 leitores do ponto biométrico, que facilita seu uso por cadeirantes. A medida beneficiou diretamente 55 servidores. Como disse o Dr. Sérgio, não adianta termos equipamentos destinados a pessoas com deficiência, se eles, do ponto de vista funcional, não se prestam a atender aquilo que se destina. Então, houve essa correção no tocante a esses equipamentos. Essa política do Tribunal da Cidadania, é o apelido do STJ, Tribunal da Cidadania, atende exigências da Constituição Federal e segue a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, além de estar em conformidade com a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e também em conformidade com a Política Nacional para a Integração de Pessoa com Deficiência. Então é importante, que a gente, enquanto órgão público, faça o dever de casa. A nossa Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência é uma convenção que tem 50 artigos. Desses 50, 30 mais diretamente, que são os 30 primeiros, se dedicam a falar dos direitos. Os últimos 20 tratam de mecanismos burocráticos, porque não adianta, não é apenas prometer direitos. É preciso que uma lei, que uma norma internacional, como a Convenção, é preciso que ela preveja os meios para a concretização dos direitos prometidos. Senão, nós ficamos só na receita dos ingredientes e o bolo nunca é feito, nunca vai para o forno. Então, essa Convenção Internacional, ela tem mecanismos próprios, que são no sentido de fiscalização permanente por meio do comitê de monitoramento, tendente a que os Estados partes
os países que assinaram essa convenção prestem contas periodicamente. E, além disso, o Comitê de Fiscalização instituído por essa convenção, esse comitê também recebe queixas, recebe reclamações e as processa e convoca os estados que assinaram a convenção e que, por alguma razão, estejam descumprindo seu texto. Mas aqui eu só chamaria atenção rapidamente, antes de entrarmos nos casos concretos do nosso tribunal que eu quero apresentar. Eu faço alusão aqui ao seu artigo 3º, que, ao elencar os princípios gerais que norteiam as regras da convenção, coloca como um de seus princípios, artigo 3, letra F, a acessibilidade. Então, a acessibilidade é um dos princípios fundantes que norteou a confecção desse documento internacional. Me chama a atenção também, e aqui estou num ambiente propício, um ambiente técnico, me chama a atenção o 4º artigo da Convenção. O 4º artigo estabelece obrigações gerais para os estados que assinaram a Convenção. E aqui uma dessas obrigações, que está na letra F do artigo 4º, diz aqui, um dos objetivos, uma das obrigações: realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, serviços, equipamentos e instalações com desenho universal. Isso é muito importante, linearizar a produção de equipamentos, de utensílios, enfim, que possam ser de utilidade, não só aqui, mas no Afeganistão, na Tailândia, no Equador, enfim, onde se esteja, A ideia de se ter um padrão internacional por meio de desenho internacional. Eu sou portador de uma deficiência congênita, não tenho aqui parte do braço direito, sou um canhoteiro nato. Eu ouvi, até hoje, costumo ouvir, alguém olha para mim, mas você escreve com a esquerda. Eu falo, mas por que eu escrevi isso com qual? Só me foi dada a canhota, eu não tenho outra alternativa. E se eu digo que quando criança andava de bicicleta, amarrava tênis e dirijo, aí o espanto vai aumentando. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu vou ficar... A gente precisa. O saco pula conforme a necessidade. Então, é esse o ponto. Mas dificuldades encontramos. Então, quando eu falo da questão do desenho universal de equipamento de tecido, eu penso em mim. Eu tenho que abrir uma lata de sardinha ao contrário. A mulher canhoteira tem dificuldade para passar o ferro, para pegar a tesoura é feita para resto, não é feita para canhoto. Uma vez eu cheguei a me associar ao clube dos canhoteiros do Brasil, não sei se existe, eu sempre recebia comunicados, comemora o seu dia do canhoteiro, 13 de agosto. E eu fiquei muito encantado, eu tinha alguém preocupado com a causa do canhoteiro. Então, para cada tipo de necessidade, é preciso que haja uma concentração de esforços para se conseguir prover essa necessidade. Então, se eu vou ao restaurante por quilo hoje, eu vou lá e eu não tenho um corredor para o prato, então eu tenho que ficar equilibrando o prato aqui no pouco que me sobra do braço. É complicadíssimo, é ruim. Às vezes eu vou ao restaurante, o garçom é atencioso. Puxa, o senhor quer que eu corte a carne, etc. Então a gente, poxa, que bom que tem alguém que nos olha. E às vezes temos amigos assim, absolutamente cuidadosos. E só, puxa, posso cortar carne para você, pouquinho. Eu digo, já perdeu tempo, a gente vai ter cortado. A pessoa se constrange, que coisa terrível, ajudar o cego a atravessar a rua. Mas a gente fica só olhando. Mas aí o sujeito, ele quer me agradar tanto, que ele corta tanto a carne, ele espicaça tanto, que eu digo para ele, olha, o meu problema é de braço, não é de dente. Pode cortar um pedacinho maior, não tem problema, não vai me atrapalhar. Então ele corta como se estivesse cortando um filho de 2 anos. Então, às vezes, nós acabamos nos sentindo alvo
até de uma superproteção, que por caso concreto nem necessitamos dela. Né? Por isso que você fala, políticas afirmativas, ações afirmativas nessa área, são ações de conteúdo nitidamente compensatório. Você precisa de políticas para apenas compensar a tua deficiência. O que passar daqui não precisa mais, o que passar daqui já é uma discriminação negativa. Se eu tiver benefício demais para fazer um concurso público, aí quem já está tendo prejuízo do seu direito é a pessoa que não tem deficiência. Nós temos que ir até o ponto em que nos possamos equivaler às condições dos não portadores de deficiência, das pessoas sem deficiência, enfim. Então nessa medida, me parece interessante essa previsão da convenção. Essa convenção, como todas as demais convenções de direitos humanos que tratam de direitos prestacionais, sobretudo os chamados direitos humanos de segunda geração, que são aqueles direitos que dependem principalmente de uma atuação do Estado. Direitos sociais, direitos econômicos, direitos culturais. Então, para esse tipo de direito, fala-se deles que são os direitos culturais, direitos de natureza prestacional, direitos de segunda geração. Para antes deles, vem os chamados direitos humanos de primeira geração, que são os direitos civis e políticos. Esses são os ditos direitos negativos. O Estado, ele tem que manter-se inerte. Ele não pode me prender arbitrariamente, ele não pode me impedir de exercer o direito de eleitor. Então, os direitos políticos dizem, na perspectiva do Estado, que o Estado tem que se comportar negativamente. Basta que ele fique quietinho, que não me atrapalhe, que eu exerça os direitos. Mas os direitos de segunda geração, os direitos prestacionais, esses direitos de uma agenda positiva, por exemplo, direito à habitação, direito à escola, direito à saúde, esses são direitos que demandam uma iniciativa do Estado constituído. O Estado tem que, a grosso modo, botar a mão no bolso, investir, fazer provisões orçamentárias de acordo com os projetos anuais, etc. Então, esses são os direitos que causam maior dificuldade quando se imagina a sua efetivação concreta. Como eu falei, precisamos passar do plano do papel para o plano da realidade. Não adianta ficar olhando que bonito, no Brasil se promete que toda criança estará na escola, terá creche até 5 anos de idade, mas será que isso está acontecendo? Então é essa migração do papel, essa migração do lado romântico para o lado da realidade é que é fundamental. E, portanto, quando eu trabalho o campo dos direitos de segunda geração, os direitos prestacionais, em que o Estado está obrigado a prestar o atendimento para que esse direito que depende de dinheiro se concretize, aí tem dificuldades. E, invariavelmente, todos os documentos internacionais de direitos humanos e a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência não é diferente. Invariavelmente, diplomas internacionais na área de direitos prestacionais de segunda geração, eles acabam trazendo uma cláusula como essa que nós temos nesta Convenção das Pessoas com Deficiência, artigo 4º, item 2, aqui se diz: em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, que são os direitos prestacionais, que dependem do dinheiro, em relação a esses direitos, diz a Convenção, cada Estado parte, cada país, portanto, se compromete a tomar medidas concretas para que eles se realizem, vírgula, tanto quanto permitir os recursos disponíveis. Então aqui está se dizendo, olha, você que assinou a convenção, você está assumindo uma obrigação solene de a hora que você voltar para casa, essa convenção foi assinada em Nova York, foi gestada lá no prédio central da ONU, o governante foi lá, o país, o diplomata, bacana, passeou na Quinta Avenida, foi lá na Búlgara, foi não sei aonde, foi fazer compra, mas aí está dito que a hora que o senhor for para casa, o senhor tem que cumprir a lição de casa.
tem que cumprir a lição de casa. E se não cumprir, pode ter problemas. Mas há essa válvula de escape que li para você. Que nome recebe essa válvula dentre os estudiosos da matéria? A essa válvula se dá o nome de cláusula da reserva do possível. Então, geralmente, quando se entra com uma ação na justiça, para dizer assim, o Ministério Público é um dos grandes protagonistas, os que mais representam os interesses da sociedade, em face do governo. Então, o MP, embora seja pago com dinheiro público, o Ministério Público, ele entra com uma ação contra o governante. É esse o papel dele. Aí o governante vai contestar a ação e diz para o juiz: juiz, eu não posso construir uma escola nova do jeito que quer o promotor, eu não posso construir uma ala pediátrica, não posso equipar o hospital com UTI neonatal, porque eu não tenho dinheiro. E a cláusula da reserva do possível diz que eu devo fazer isso só se eu tiver dinheiro. É sempre essa a desculpa que se dá. E dinheiro, no entanto, nós sabemos que existe. O que há é uma má distribuição, uma má gestão no emprego do dinheiro público, o dinheiro que é de todos nós. Mas eu faço alusão que esse diploma internacional segue à risca, o que já dizem outros diplomas internacionais de direitos humanos de segunda geração. Eu destacaria ainda aqui o cuidado que teve os que fizeram a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência ao preverem, no artigo 4º, inciso 3, que haverá consulta e participação nos estádios. Nada deverá se realizar sem que se ouça os interessados. Ninguém me chamou para fazer o teste no banheiro, que o Dr. Sérgio mostrou aqui, que não é funcional. Ninguém chamou alguém para dizer: escuta, você que é do ramo, não fomos ouvidos, não fomos consultados. Então aqui existe esse cuidado. O artigo 6º da Convenção traz também uma nota muito interessante, que eu cheguei a ficar até um pouco receoso cá entre nós, Dr. Borges. Diz aqui, esse artigo 6º é dedicado exclusivamente à questão das mulheres com deficiência. Entende-se, por razões naturais, históricas, culturais, que a mulher nesse estamento acaba sendo ainda mais vulnerável do que o homem com deficiência. Então eu leio aqui: os Estados-partes reconhecem que as mulheres e meninas com deficiência estão sujeitas a múltiplas formas de discriminação e, portanto, tomarão medidas para assegurar às mulheres e meninas com deficiência o pleno e igual exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Até aqui, sem novidades, somos todos iguais. Agora vem o item 2 desse artigo, o item perigoso. Os Estados-partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar o pleno desenvolvimento, o avanço e o empoderamento das mulheres. As mulheres não estão mandando. Você vê concurso para promotor, para juiz, aí são 50 vagas, a gente vai ver lá, são 40 mulheres aprovadas, Então, o que eu quero dizer, nem precisa mais de uma cláusula dessa. As mulheres já estão ocupando espaço do poder sozinhas, não precisam nem que a lei ajude. São muito mais eficientes no período universitário, dá vontade danada na universidade. O professor Pangraça não deixa mentir, Nós tínhamos as 3 alunas lá da primeira fila que só tiravam as maiores notas. E na época passava uma novela, acho que era o Torino, Paraguaçu, tinha as 3 cajazeiras. E a gente falava: essas 3 cajazeiras malditas, E ficava brigando com o professor: você deu 10 para ela e eu só tirei 9,5. E a gente abençoando para tirar um 4 na prova, para conseguir ir para a segunda época, pelo menos, Então as mulheres são danadas, E o artigo 9º, da Convenção é o que trata exclusivamente da acessibilidade. Então ele prevê aqui uma série de indicativos no sentido de que esse requisito seja objeto de consideração por parte de todos os Estados-partes. Eu recebi aqui
uma advertência, né, cronológica. Não sei se eu poderia avançar mais de 2 minutos, pelo menos. Por favor, Posso? É mesmo? Então tá bom, eu vou aceitar essa. É duro, né? Vocês sentados, eu falando, o tempo para mim não passa, para vocês passam. Né? Nós teríamos que ter um tempinho que você me quiser fazer uma pergunta, viu? Não, eu tenho até amanhã, se você sempre eu só volto amanhã para o Brasil. Tinha um professor muito famoso, que a gente assistia palestras dele de vez em quando na faculdade, era o professor Sérgio Lourdes, processualista, lá da PUC do Rio de Janeiro. E muito espirituoso, eu lembro disso, nunca esqueci. Ele olhava para a gente assim, lá pelas tantas, né? Embora as palestras fossem ótimas, dizia: puxa, eu tenho que me apressar agora, eu tenho que terminar ligeiro, porque há pouco olhei ali para aquela moça, né? E ela estava assim, insistentemente olhando para o relógio. Essa palestra não acaba, mas agora eu flagrei a mesma moça com o relógio assim, né? Puxa vida, esse relógio não anda, não termina mais, aí ele está na hora de encerrar, né? Eu quero só lembrar aqui para vocês, em ordem cronológica, o STJ, o tribunal onde eu trabalho, no ano de 1999, uma primeira decisão que eu fui pesquisar. O STJ decidiu em 1999 que uma deputada eleita para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tinha o direito, e o STJ reconheceu, o direito de fazer com que a mesa diretora da Casa tomasse as providências necessárias para que ela pudesse ocupar o parlatório. Ela disse: eu quero ir lá, como vão os outros. Eu não quero falar da minha cadeira. E o STJ disse: você tem razão, acessibilidade. E ficou dito aqui na decisão do Superior Tribunal de Justiça, 11 de maio de 99, o relator foi o ministro já aposentado, José Delgado. Ele disse aqui: concessão de mandado de segurança em favor de deputada estadual portadora de deficiência física, para que sejam criadas condições materiais com a reforma da tribuna para lhe permitir fácil acesso. Odiosa omissão praticada pelo presidente da Assembleia por não tomar providências no sentido de adequar a tribuna. E hoje nós temos vários parlamentares aqui em Brasília, lá temos a deputada Rosinha Nadefal, por exemplo, uma militante da causa, e é necessário que o ambiente esteja adequado aos seus interesses. Então aqui o ministro referiu que esse direito já vinha na Constituição de 88 e já no ano seguinte a lei que regulamentou a Constituição, a 7.853/89, uma lei belíssima, também previa isso da mesma sorte. Então essa é uma decisão que lembrei e me pareceu oportuna. Uma outra, 5 anos depois, em 2004, 10 de fevereiro de 2004, o que o STJ decidiu em recurso? O STJ decidiu, foi relator então o ministro Luiz Fux, que hoje não está mais no STJ, hoje ele ocupa uma das 11 cadeiras do Supremo Tribunal Federal. Disse o ministro Luiz Fux, no recurso que lá chegou, o seguinte: a pessoa com deficiência que não tem a possibilidade de conduzir o seu veículo, não há nem possibilidade de se adaptar a esse veículo às suas funções, nem por isso ela perde direito à isenção do IPI, porque a Fazenda Nacional, a Receita Federal, dava uma interpretação muito restrita. Eu deixo você comprar o teu carro sem necessidade de pagar certos impostos, mas você tem que dirigir. Ela disse: eu não consigo dirigir, mas mesmo assim eu preciso de um deslocamento e alguém vai dirigir por mim. E o STJ compreendeu que era uma questão de assegurar o exercício de cidadania por essa senhora, e foi concedida a medida que ela buscava no ano de 2004. Em 2005, setembro de 2005, uma decisão da ministra Nancy Andrighi, ela diz
diz aqui nessa decisão, e isso é consenso no STJ, que em todas as ações judiciais, onde se esteja a discutir interesses relacionados à pessoa com deficiência física e que o interesse diga respeito à deficiência, aí a ação não pode caminhar sem que o Ministério Público atue no mesmo processo. O Ministério Público, por seus promotores, por seus procuradores da República, quando a ação anda na Justiça Federal, o Ministério Público deve intervir para fiscalizar a correta aplicação da lei. E aqui a ministra Nancy anulou e disse: o Ministério Público tem um compromisso com a cidadania. A Constituição Federal atribuiu ao Ministério Público essa função de intervir nos processos judiciais, como esse, em que se discute interesse relacionado à deficiência. O promotor não vai intervir porque alguém com deficiência entra com a execução de um cheque que o devedor não pagou. Isso não tem a ver com a deficiência. Tá? Aí o promotor não precisa atuar. Mas quando a causa verse sobre o interesse ligado à deficiência, é preciso que intervenha o colega. Tá? Eu ia destacar aqui um caso em que o STJ teve uma mudança de entendimento neste ano que passou de 2013. Até uns anos atrás, 2, 3 anos atrás, o STJ compreendia que aquele candidato a concurso público que padecesse de deficiência auditiva em apenas um dos ouvidos, ele faria jus a concorrer nas vagas reservadas. Ano passado, porém, o STJ revisou esse entendimento e, de acordo com os decretos que regulamentam essa questão, passou a decidir que só faz jus a concorrer em vaga reservada candidato que seja portador de deficiência auditiva em ambos os pavilhões auriculares. Então, quem tem a deficiência num só ouvido não é mais detentor. E a tendência é que essa mesma regra venha alcançar os portadores de visão monocular. O STJ até agora compreendia que quem perdeu a visão de um dos olhos deve ser considerado pessoa com deficiência na hora de concorrer à vaga pública. Todavia, ano passado, todos nós, ministros do STJ, recebemos ofício da Secretária Nacional dos Direitos Humanos, ministra Maria do Rosário, que, como todos sabem, acabou agora de deixar a Secretaria dos Direitos Humanos, vai concorrer ao governo do Rio Grande do Sul, e a nova secretária dos Direitos Humanos da Presidência da República é a senadora Ideli Salvati, que deixou o Ministério das Relações Institucionais e foi designada pela Presidente para assumir a Secretaria de Direitos Humanos. Então, o STJ possivelmente modificará sua posição também em relação à visão monocular. Uma outra decisão dizendo que o promotor público pode sim propor uma ação judicial pedindo que o Estado forneça prótese auditiva para uma pessoa apenas. Vejam a importância do Ministério Público no contexto de interesses de pessoas com deficiência. A Justiça, o Poder Judiciário em todos os níveis, consagra a legitimação de um promotor para ajuizar ações nesse sentido. Há uma também que eu não gostaria também de deixar de mencionar. O STJ tem entendimento firmado, e isso aconteceu no julgamento de 2011, dizendo o seguinte: se o candidato foi aprovado em todas as etapas,
e estava inscrito em vaga reservada, ele não pode ser impedido de tomar posse, sob o argumento de incompatibilidade funcional. No caso concreto, o candidato havia sido aprovado no concurso público, e aí no edital se dizia, ele tem que fazer um exame médico antes de assumir, antes de entrar em exercício. No exame médico, o perito reprovou. Ele não é apto para a função. Aí, o candidato entrou com ação na justiça e o STJ, examinando a legislação, disse a ele: você tem direito, sim, a entrar no exercício da função. Se a tua deficiência revelar incompatibilidade com o teu trabalho diário, isso tem que ficar dito durante o teu estágio probatório. O que não se pode permitir é que você não tenha sequer a chance de provar as suas habilidades. Então o STJ tem esse entendimento. Passou, vai trabalhar. Se por alguma razão houver uma impossibilidade transponível, aí isso se definirá no estágio probatório. Não é? E eu concluo, prometo, Dr. Borges, com duas decisões do Supremo Tribunal Federal que muito me impressionaram pelo lado positivo. Uma primeira decisão do ano passado, de 29 de outubro de 2013, em que o relator foi o ministro Marco Aurélio, e o ministro Marco Aurélio aceitou o recurso do Ministério Público de São Paulo. O Ministério Público de São Paulo havia entrado com uma ação judicial com que finalidade? Com a finalidade de fazer com que o Estado paulista fosse obrigado a efetivar as reformas físicas numa escola estadual que viabilizasse o acesso de estudantes com deficiência, porque todos os principais equipamentos de estudo da escola estavam num piso superior. E o Estado disse: eu não tenho obrigação de ajustar o acesso da minha escola ao interesse de um aluno só. Tá? E o Supremo Tribunal Federal disse: tem sim, você tem obrigação. Pode ser que hoje tenhamos um aluno apenas com dificuldade de acesso, tá? Mas na sequência, essa reforma, no sentido de se atingir a acessibilidade, poderá ser de extrema utilidade. Como foi há muitos anos atrás, uma decisão judicial que, acolhendo a ação do promotor público de São Paulo, obrigou a Companhia do Metropolitano Paulista a prover de acesso adequado, tá? Até o metrô, prover de equipamento, rampas, enfim, tá? O acesso para pessoas com deficiência, especialmente cadeirantes, que não podiam, tá? Tomar o metrô. E aí a justiça teve que dizer: tem que ter esse direito. Eu, como promotor, discuti com o prefeito no interior, ele disse para mim: promotor, você quer que eu contrate uma fonoaudióloga só por causa de um surdinho que tem na escola? Eu digo: exatamente isso. O senhor vai fazer ou eu vou entrar com ação judicial? Ele ficou olhando para os lados e tal. Eu disse: olha, eu tenho aqui um modelo para o senhor. Eu tenho um modelo pronto de como foi feito no outro município do Paraná, que era o município da Lapa. Ele olhou aqui e disse: então eu vou fazer. Mas eu tive que conversar muito com ele, muita sensibilidade. Aí, resultado, depois que trouxe a fonoaudióloga para a escola, a fonoaudióloga passou a ter uma agenda muito grande de atendimento, porque eles não se apresentavam, foi só um que resolveu reivindicar, os outros ficavam quietinhos, os pais, as mães. Então, o silêncio dos interessados faz mal. É preciso que se bata a porta do Ministério Público, do juiz, do Conselho Tutelar, enfim, porque senão o seu reclamo não será ouvido. E por fim, uma decisão agora de janeiro do Supremo. O vice-presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, que é aquele que brigou muito com Joaquim Barbosa no mensalão, na verdade, o vice-presidente decidiu o seguinte:
Você, advogada, que está pedindo a intervenção do Supremo, você tem razão. O que é que a advogada falou para o Supremo Tribunal Federal? Ela disse o seguinte: eu fui lá no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, fui dizer ao CNJ que eu quero continuar fazendo minhas petições em papel, porque agora no Supremo só se permite petição eletrônica no computador. Uma única exceção é pedido de habeas corpus, esse pode ser feito no papel. Todo o resto, só que os nossos meios eletrônicos, seja no Supremo, seja no STJ, onde também a petição eletrônica, ainda não tem uma plataforma adequada, uma ferramenta adequada para que os portadores, enfim, as pessoas com deficiência visual, possam se utilizar dessa ferramenta da petição eletrônica, do processo que está sendo muito útil. E aí o CNJ foi procurado. O CNJ é o órgão que fiscaliza o judiciário todo. Aí o CNJ disse: não, eu não posso fazer nada por você por enquanto. Se vire e procure alguém com olhos para te ajudar. Aí ela disse: é assim? Doutora, até dou o nome dela aqui. Ela virou quase que uma... hoje ela é muito festejada no Brasil. Doutora Débora Maria Prates Barbosa. E a doutora Débora, ela foi ao Supremo Tribunal Federal e quem decidiu foi o ministro Lewandowski. Por que o Joaquim Barbosa não decidiu? Porque a ação era contra ele, porque é o Joaquim Barbosa que é o presidente também do CNJ. Então, quem decide na impossibilidade do presidente é o vice. Aí, o vice-presidente Lewandowski disse o seguinte: te dou a medida liminar nesse caso, para que você continue sim, em qualquer juízo de primeiro grau, de segundo, no STJ, no Supremo, onde você quiser, você vai continuar peticionando em papel, do jeito que você consegue e sabe fazer, até que eles provem que adaptaram a ferramenta eletrônica, a plataforma de adaptaram para que você, então, não precise mais fazer por meio de petição física. Esse processo ainda não acabou, mas a medida liminar foi conseguida e hoje ela já tem essa possibilidade. Portanto, se trata de uma decisão que beneficia todos os advogados do país que contem com essa forma de deficiência. Então, são esses os casos, não é, que eu compreendi por bem de fazer, para que pudessem perceber, não é, de como as cortes de Brasília têm sim os olhos voltados para essa área de interesses, que é a área de interesses das pessoas com deficiência. Parabenizo o CREA, né, por ter iniciativas desse jaez, né, promover esses seminários, esses congressos, que muito se prestam a difundir a causa, né? Os colocar todos em regime de permanente reflexão. Aí agora, antever, teremos um momento bem mais agradável, né, de música, então vamos rapidamente para eles. Né? Muito obrigado. Obrigado, ministro. Obrigado, procurador André. Nós estamos no nosso tema, infelizmente, já esgotado. Teremos uma apresentação cultural. Teremos logo, após a apresentação cultural, um coffee, onde as pessoas que porventura queiram fazer uma pergunta, tanto ao procurador como ao ministro, terão uma possibilidade. Porque, infelizmente, o auditório será fechado dentro de poucos momentos. A universidade está em greve e fizeram até um favor especial de deixar algumas pessoas aqui para nos atender. Mas nós não temos muito tempo ainda. Está em greve. Agradecemos a participação dos senhores ministros Sérgio Quina e procurador Sérgio André. E em seguida vamos receber o coral Cantores de Angola para uma apresentação. Eles se perderam a visão na guerra civil.